Olá, começa agora o JR Entrevista. Hoje aqui com a gente o deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. Ele é vice-líder do partido na Câmara, presidente da Comissão de Viação e Transportes e também foi presidente da Comissão Especial da Reforma Tributária. Seja muito bem-vindo aqui ao JR Entrevista, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, poder estar debatendo os assuntos do momento, principalmente o que diz respeito à inflação, que é uma inflação global, que impacta diretamente nas contas de energia e no preço do combustível, que faz com que você movimenta mais ainda a inflação. Você fomenta mais a inflação, tendo em vista que a energia e o combustível é base de vários serviços e vários produtos. Bom, vamos começar falando então sobre o projeto que limita a cobrança de ICMS pelos estados em 17% para produtos essenciais, né? Combustíveis, telefonia e energia. O senhor acha que com esse projeto realmente vai haver uma redução desses preços para o consumidor final? Sem dúvida nenhuma, haverá uma redução do preço, tendo em vista que muitos estados da Federação Brasileira taxa ou tributa excessivamente o consumidor de energia, o consumidor de combustível e o consumidor que tem a intenção, a necessidade de usar transportes. Então, são 3 itens que, geralmente, você, na energia, no combustível, na telefonia, na comunicação, você tem praticamente um só, 2, 3 contribuintes. Isso facilita a arrecadação por parte da União. Então, a União, por parte dos estados, melhor dizendo. Então, isso faz com que os estados taxem excessivamente nesses tributos. E esses tributos agora passam a ser essenciais, porque, de fato, hoje, combustível não é supérfluo. Você não pode comparar combustível, celular, telefonia, no caso, de comunicações, e também energia, como algo supérfluo. Hoje em dia você tem dificuldade de viver sem esses Deputado, serviços. na questão do diesel, que é uma das questões que mais impactam aí na questão da inflação, o senhor acha que... Porque os estados estavam cobrando pelo menos R$1, né, por litro de combustível, e alguns estavam abatendo, dando um desconto sobre isso. Vai ser uma redução importante na questão do diesel? Eu vejo que sim, diminui sensivelmente, porque você tem uma diminuição de quase 50% do tributo que incide sobre esse produto, que é o combustível, que é o diesel, no caso. Então, sem dúvida nenhuma, vai diminuir. Eu tenho a certeza de que irá diminuir. Então, não tenho dúvida de que, com a diminuição da alíquota do ICMS, o preço do diesel, assim como da gasolina e do gás, vai diminuir. Vão diminuir os preços. O governo federal também propôs zerar, né, os impostos estaduais, o ICMS praticamente, sobre o diesel e o gás de cozinha. Isso já aconteceu no governo federal também. O senhor acha que esse é o caminho, mas só até o fim do ano também? O senhor acha que esse é o caminho? É o caminho. Vários países adotaram essa atitude tributária para poder controlar a inflação, tendo em vista que os preços dos combustíveis aumentou em função do preço internacional do petróleo, que hoje está $120, acima de $120 o barril, que o certo seria estar na faixa de 95, $100 o barril, e isso fez com que aumentasse o preço de todos os produtos que tem como base o petróleo, que é o diesel, a gasolina, entre outros, querosene de aviação, entre outros combustíveis que aumentam de acordo com o aumento do preço do petróleo, preço internacional do petróleo. Então, a maioria dos países adotaram essa atitude de zerar os tributos. Logicamente que nós temos um sistema muito complexo. E eu fiz de tudo para aprovar a reforma tributária. Se nós tivéssemos aprovado a reforma tributária da forma como estava na PEC 45, eu lhe garanto que hoje nós não teríamos esse problema, porque nós teríamos uma solução na própria legislação. A própria legislação automaticamente faria esse trabalho que está sendo tão difícil, porque você tem que negociar demais no parlamento, na Câmara, no Senado, está lá o projeto no Senado, um projeto de lei complementar, que é o PLP 18,
e que você tem essa dificuldade todinha. Se nós tivéssemos já aprovado a reforma tributária, esse problema não haveria mais. E você teria mais facilidade de trabalhar o controle dos preços através da tributação. Você não teria tanta dificuldade como se tem hoje, justamente pela falta de reforma tributária. E você, com esses projetos que nós estamos aprovando, que é bom para o cidadão, é bom para o país, mas você está criando mais complexidade, porque você acaba tendo uma legislação para cada produto. Uma legislação para o petróleo, uma legislação para gasolina, uma legislação para o diesel, uma legislação, aí você vai ter uma para o plástico, outras para panela. Cada produto, uma legislação, isso cria uma grande complexidade, e não é essa a solução. Sem contar que a Câmara Federal, né, o Congresso Nacional, está impondo uma regra para os estados, né, que normalmente é um imposto estadual, o ICMS. Mas antes da gente falar da questão da reforma tributária, que também vai ser tema do nosso programa, o senhor acha também que não está faltando... A gente está vendo aí o governo federal, governos estaduais agora fazendo um esforço para reduzir aí os preços dos combustíveis, né, já que a gente está vivendo uma situação atípica, né, pandemia, depois guerra. O senhor não acha que está faltando uma participação da Petrobras também nesse esforço? Sem dúvida nenhuma. A Petrobras, ela tem que participar, já que ela é uma empresa pública, uma economia mista, boa parte das ações são do Estado brasileiro. Então, o lucro que ela tem, ela poderia ser retornada, essa parte desse lucro, justamente para proteger alguns setores da economia que são abaladas diretamente com o alto preço do combustível, como é o setor de transporte rodoviário, o setor de transporte de carga rodoviário, o setor de transporte de pessoas, transporte urbano. Todos esses setores são altamente impactados. Então, se você consegue fazer com que esse lucro excessivo da Petrobras retorne boa parte para esse segmento, você faz com que esse segmento continue a existir e não impacta nessa inflação justamente no preço final de outros produtos que são transportados, todos os produtos que são transportados e também o transporte público. Bom, e como eu disse no início do programa, o senhor foi integrante da comissão, foi presidente e é integrante da comissão especial da reforma tributária, né? O senhor já começou a falar sobre um pouco sobre o tema. O senhor também foi relator da PEC 45, que é uma das propostas, né, que foram juntadas ali para conseguir se avançar na reforma tributária. Esse ano parou tudo a discussão sobre esses projetos mesmo. Exatamente. Esse projeto de emenda à Constituição, que nós tínhamos dois tramitando aí ao mesmo tempo, que era a PEC 45 na Câmara e a 110 no Senado. Lembrando que a PEC 110 do Senado foi fruto de um trabalho que nós fizemos na Câmara, que em 2018 nós conseguimos aprovar essa PEC, que pegou o número 110 lá no Senado, mas não foi para o plenário da Câmara para ser analisada, votada, apreciada pelo plenário. Foi concluída pela comissão, eu era presidente naquela época também desse projeto de emenda à Constituição, aprovado, mas como houveram mudanças significativas na composição da Câmara, dos deputados, com a entrada de novos partidos, como é o caso do Partido Novo, que não tinha representação naquela ocasião, e a mudança no parlamento foi de mais de 50%, o presidente da época, o Rodrigo Maia, entendeu que deveríamos formar uma nova comissão e com um novo projeto, que foi esse projeto que foi desenvolvido pelo Bernard Api, né, no Instituto de Cidadania, juntamente com outros estudiosos da área da tributação, que é um projeto muito bom. E foi apresentado pelo deputado federal Baleia Rossi. Esse era um projeto feito com estudo, com planejamento, muito bom. Essa proposta de emenda à Constituição, que é a PEC 45. Essa PEC que nós aprovamos em 2018 foi para o Senado. E o senador Davi Alcolumbre apresentou ela como uma PEC, já com esse número 110. Então, quando estava tramitando essas duas PEC, nós entendemos, no caso, os dois presidentes, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, que deveria haver uma comissão só para analisar os dois projetos. E nós fizemos isso. Formamos uma comissão especial, senadores, deputados, para analisar, e está aí. É o que está sendo analisado pela CCJ do Senado. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais.
Mas é uma discussão que não anda, né, deputado? Infelizmente, houve essa unificação, foi criada a comissão, né, está lá na CCJ, como o senhor acabou de dizer, do Senado, mas é uma discussão que não anda. A gente já fala em reforma tributária aqui em Brasília. Eu não estava no início dessas discussões, óbvio, mas a gente já fala aí há cerca de 30 anos disso. Eu estou aqui há pouco mais de 10 anos e sempre se falou sobre reforma tributária e não anda. Qual que é o mistério? Por que essa proposta nunca vai adiante? É verdade, porque são vários interesses que existem em não querer mudar o nosso sistema. Esse nosso sistema, a base dele, eu digo a base, não digo ele todo, mas a base do nosso sistema é de 67, antes da Constituição. Os próprios constituintes não conseguiram fazer a verdadeira reforma tributária. Se levou para o sistema hoje existente o que já havia, para a Constituição. Então, não houve grandes mudanças. Houveram na Constituição, através dos constituintes de 87, 88, que confeccionaram essa Constituição atual, houveram pequenas mudanças. Não conseguiram avançar. E olha que para aprovar uma mudança, para aprovar uma Constituição, só é a metade mais um do Parlamento, tanto da Câmara como do Senado. Já uma mudança através de uma emenda constitucional numa Constituição já existente, são 3/5. É muito mais difícil você mudar com um número desse, de 3/5, do que da metade mais um. Lá atrás, 87, 88, não se conseguiu aprovar com a metade mais um, imagina com 3/5. Então, nós temos tido uma grande dificuldade, até que nas comissões é mais fácil, porque a comissão você aprova com a metade mais um. Mas quando chega no plenário da Câmara e o plenário do Senado, você tem que ter esse número. 3/5 na Câmara significa 308 deputados a favor de uma matéria. Então, ela tem que estar... É sempre difícil. Ela né? tem que estar bem consolidada no que diz respeito a consenso. Se não tiver um consenso mínimo, você não consegue aprovar. E tem as questões também que, às vezes, é aprovado algum projeto na Câmara ou no Senado, mas chega na outra casa, legislativa, acaba parando, né? Isso é verdade. Como é o exemplo da questão do imposto de renda. Isso, que aprovou na Câmara. Que era um trecho da reforma tributária aprovado na Câmara, mas parou no Senado. Né? Parou no Senado. E muitas das vezes fica modificando e vai e volta, voltar, vira o efeito ping-pong, vai e volta, né? Então, não é fácil você fazer grandes mudanças no nosso sistema tributário, tanto sobre renda, assim como também sobre o consumo, que onde a maior parte da nossa arrecadação se dá em cima do consumo, diferente dos Estados Unidos, Inglaterra, outros que a maior arrecadação é sobre a renda. E o senhor é autor do projeto que tenta proibir a cobrança de ICMS sobre as bandeiras tarifárias, né? Para explicar para quem está nos assistindo, as bandeiras tarifárias são definidas pela agência reguladora do setor, quando a energia está mais cara, né? Para as empresas, por exemplo, acionou as termoelétricas, aumenta lá a bandeira tarifária, vermelha, verde, amarela. O senhor acha que tem chance dessa proposta avançar? Tem chance. Na Câmara dos Deputados, nós conseguimos aprovar com um voto só, contra. Só um deputado federal foi contra. Você veja isso, nós estamos fazendo uma justiça, porque cobrar a tarifa de energia no período em que, no período em que há essas bandeiras amarela, vermelha e outras mais, é uma injustiça muito grande, porque o consumidor não tem culpa. O consumidor de energia ele não tem culpa se não tem energia suficiente para entregar para todos os consumidores. Ele não tem culpa. Não é ele o culpado. O culpado é quem planeja a entrega de energia nas... Eles cobram sobre a conta cheia. Aí o que acontece? Além de o consumidor ser punido por ter uma tarifa mais cara, maior, nesse período, ele é punido pela segunda vez, porque o ICMS incide não sobre a tarifa normal, incide nesse período sobre a tarifa acrescida. Ou seja, se o cidadão iria pagar 25%, que é a média do ICMS em cima da energia, acima, você, em vez de pagar sobre R$10, você vai pagar 25% em cima de R$14. Isso é uma injustiça tremenda. O próprio governador do Rio de Janeiro, que eu encontrei há pouco dia, ele disse que a maior injustiça que ele já viu no sistema tributário brasileiro é cobrar o ICMS, e olha que ele é governador,
cobrar ICMS sobre bandeira amarela e bandeira vermelha. Ele até disse que tem vontade de não cobrar, mas como há uma regra que é nacional obrigando a cobrar, ele tem que cobrar. E ele foi a favor desse meu projeto, inclusive defende abertamente esse projeto, porque ele entende que ele pode tributar, compensar isso que ele vai tirar do cidadão, porque ele está tirando só do cidadão mais rico, não, ele está tirando do cidadão mais pobre, que paga energia também. Então ele está tributando cada vez mais os mais pobres também de forma injusta. Deputado, por que é tão complicado a gente discutir redução, não é? Se a gente está falando de aumento da carga tributária, né, já é complicado porque a gente vai ter que pagar mais. Mas por que a gente está tendo tanta dificuldade, tanto nessa questão do projeto que limita, como esse projeto do senhor, por que a gente está tendo tanta dificuldade em discutir redução de impostos, tanta gente contra? É porque os governadores, eles se acomodaram. Se acomodaram no sentido de cobrar tributo dessa base grande, boa, que é combustível. Hoje, o Maranhão, que é o estado que eu represento na Câmara, o seu principal contribuinte de ICMS é a BR Distribuidora. Porque é muito fácil, é só um contribuinte. É mais fácil você tributar excessivamente sobre o combustível, sobre diesel, gasolina, querosene de avião e sobre o gás, do que você tributar o comércio de gêneros alimentícios. Porque o comércio de gêneros alimentícios são vários, são milhares de contribuintes e você tem que ter uma máquina maior para justamente fazer a fiscalização. Então, grande parte dos estados, inclusive, não tem mais nem impostos fiscais, porque eles estão tributando em cima, o ICMS em cima mais do combustível, da comunicação, que todo mundo usa celular, em cima da energia, que todo mundo paga quando a energia tem que pagar e o tributo está ali dentro, embutido. Então fica mais fácil. Então é o comodismo dos governadores. Eles não querem aceitar qualquer tipo de mudança. Bom, e voltando agora para a questão do transporte, né, já que o senhor é presidente da Comissão de Viação e Transporte, qual que é, além da questão do diesel, né, que com certeza é o principal problema do setor hoje, qual que é o outro grande gargalo aí nesse setor? Roubo de cargas continua grande, roubo de cargas, e as nossas estradas. Boa parte das nossas rodovias estão com problemas inclusive de manutenção, e isso tem que ser revisto. Isso cabe ao Parlamento brasileiro, porque hoje boa parte do que tem disponível para investimento público está na mão dos deputados e senadores. Só de emenda de relator, esse ano, nós estamos distribuindo 17 bilhões e 600 milhões. Então, nós temos que ter um cuidado maior em ver que as estradas, a nossa infraestrutura, precisa, sim, de recursos para melhorar, fazer a manutenção e melhorar alguns trechos. Agora mesmo eu estive fazendo uma visita técnica à Serra Gaúcha, estive lá na Marco Polo. A Marco Polo fabrica ônibus articulados, e os ônibus articulados deles têm dificuldade de sair pela uma rodovia federal porque tem curvas acentuadas, que já poderiam ter sido resolvido isso, se tivesse investimento. Como é que o local onde se produz os ônibus articulados para sair daquele local, para ir para outros locais, e ônibus articulados elétricos, que é para economizar combustível. Você tem que usar uma estrada estadual lá do Rio Grande do Sul, porque você não consegue usar a BR. Faz com que aumente a distância, faz um grande contorno para poder você levar aquela produção a outros estados. Então, nós temos que rever essas situações. Deputado, antes da gente acabar o primeiro bloco, só falta um minuto. Como que está a questão dos aplicativos, né? Transportes por aplicativo. Como que estão essas discussões no Congresso? Veja bem, são várias portarias, resoluções da NTT que tratam sobre isso. Não existe um marco legal para tratar sobre esse tipo de transporte, que é bom para o cidadão. Nós temos que legislar em favor do povo, afinal de contas nós somos eleitos, deputados, senadores, é pelo povo. O povo é que nos elege, nós temos que dar solução aos problemas de transporte. Então nós precisamos votar um marco legal para esse tipo de transporte, porque ele barateia, sem dúvida nenhuma, o transporte de pessoas. Obrigado, deputado. JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a alta nos preços das passagens aéreas. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente o deputado federal Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. O senhor é presidente da Comissão de Viação e Transporte, né, como a gente falou bastante. E como a comissão tem analisado a alta nos preços das passagens aéreas? Tinha a questão da bagagem, né, que as empresas falavam que quando houvesse a cobrança pelas bagagens, haveria uma redução na passagem, mas o que a gente viu na época já foi manutenção do preço, e agora a gente teve recentemente quase 30% de
de reajuste das passagens? O que está acontecendo? Olha, o que acontece é o aumento também do combustível que os aviões utilizam para poder se locomover, poder funcionar. Um avião ele usa querosene. E esse querosene aumentou mais de 60% nos últimos 12 meses. Então aumentou bastante o combustível, que é um dos custos mais altos que as empresas aéreas têm. É o principal insumo deles, É o principal insumo do avião é o leasing, né? Porque a maior parte são arrendados, os aviões arrendados, ou leasing, ou pagamento de juros, reinvestimento do aplicado em cima da compra de um avião, ou então, se o ônibus é alugado, o leasing, e também do combustível, que é o segundo item mais caro de insumo para muito mais do que o pessoal, o pagamento pessoal, né? É um custo muito excessivo. Então, as empresas têm buscado alternativa. Atualmente, nós temos alguns estudos, inclusive, o Brasil está desenvolvendo já o querosene de aviação com base na palma, que é uma planta que existe em grande quantidade na Amazônia, na região amazônica, principalmente no estado do Pará. Então, já foi feito alguns testes, e esses testes mostraram bastante eficácia em relação a isso. A Boeing está pretendendo já até 2030, aqui no Brasil, utilizar já somente óleo à base da palma. Então, é um óleo melhor, mais barato e também diminui a emissão de gás carbônico. Então, você descarboniza o transporte aéreo e torna mais barato o transporte de pessoas e carga via aérea. Mas é necessário que nós também temos que ter um olhar das empresas, o que a empresa está passando. Então, nós temos um setor aéreo no Brasil oligopolizado, são poucas empresas, são apenas 3 empresas que atuam nesse setor no Brasil. Precisamos de mais, até para poder ter concorrência. Uma concorrência maior faz com que diminua o preço do custo. Se não tiver uma grande disputa entre os passageiros, você acaba que se acomoda. E o que acontece é isso, comodismo. Mas nós temos que entender também que o preço do combustível que é utilizado pelos aviões, que é o querosene de aviação, realmente subiu muito nos últimos 12 meses. Mais um problema da questão energética, né? Que a gente Isso, aí nós temos que incentivar. Deputado, mas só para eu mudar um pouquinho de assunto, porque só faltam 2 minutos e tem um outro tema muito importante. A questão da candidatura do MDB à presidência da República com a senadora Simone Tebet. O senhor acha que a senadora ela tem realmente alguma possibilidade aí de crescimento nas pesquisas e chegar firme lá em outubro, ou é uma candidatura que o senhor vê que vai enfrentar sérias dificuldades? Qual que é a avaliação do senhor? É uma opção a essa polarização que nós estamos vivendo, de 2 candidatos. Então, é uma candidatura viável, vejo como viável, ela é uma boa candidata, tem uma grande experiência administrativa na área, principalmente na área pública, onde já teve a oportunidade de ser prefeita, governadora, porque ela foi vice-governadora, ocupou o mandato de governadora algumas vezes lá no Mato Grosso do Sul, senadora, mostrou a sua competência como líder, foi a primeira mulher a liderar um partido grande como o MDB no Senado, foi a primeira mulher a ter esse poder de liderar. Também ela desempenhou um bom trabalho como presidente da CCJ, foi a primeira mulher presidente da CCJ. Então, nós podemos perceber que ela tem uma liderança muito forte, natural, e que, além disso, tem conhecimento. Então, ela pode liderar o Brasil para fazer essas grandes mudanças que nós queremos fazer, inclusive a reforma tributária. Deputado Wildo Rocha, muito obrigado pela presença do senhor aqui no JR Entrevista. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigado também você pela sua companhia aqui no JR Entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau.